Camarada Henrique Borges para fazer a intervenção em nome da Interreformados e pedimos ao camarada da ASP para também se preparar. Boa tarde a todos e a todas. Caros amigos e camaradas, para todos uma calorosa e fraternal saudação. Uma saudação muito especial para todos, sobretudo para aqueles que assumiram e assumem tarefas no movimento sindical unitário e que hoje desempenham a desafiante e estimulante tarefa de ouvir, esclarecer, organizar e mobilizar para a luta pelos direitos de quem cria a riqueza, de quem luta pela justiça social, em suma, de quem luta por uma sociedade mais justa, aquela que todos sonhamos com o 25 de Abril de 74. São passados 50 anos sob a gloriosa data do 25 de Abril e passados 54 anos sob a criação da CGTPI. Foi no dia 1 de outubro de 1970 que, culminando um longo processo de resistência e luta, de recuos, de repressão e tortura, mas também de conquistas, que se criou a nossa central sindical, a mais representativa e prestigiada organização de trabalhadores. Passados todos estes anos, pergunto, que seria do mundo do trabalho sem os sindicatos? Mas quero lembrar que não podemos exigir aos sindicatos o que eles não nos podem dar. Os sindicatos não podem servir para corrigir as nossas opções de voto que elegem os governantes. Desde a sua fundação, a CGTPI teve um papel determinante nas conquistas alcançadas pelos trabalhadores. Refiro a título de exemplo a fixação do salário mínimo nacional, a erradicação do trabalho infantil, a consagração das 40 horas, a criação de mecanismos de proteção social e outros importantes direitos laborais. É um legado que nos responsabiliza e obriga a nós, reformados e aposentados, a um compromisso com as novas gerações. São direitos conquistados e alicerçados numa dezena de greves gerais, em milhares de lutas em empresas, em todos os setores e por todo o país, sem esquecer as poderosas manifestações e concentrações. Caros camaradas, o tempo que vivemos é um tempo carregado de incertezas. No plano internacional, a guerra é uma realidade que, ao contrário do que se possa pensar, nos afeta diretamente e que assume contornos preocupantes, absorvendo cada vez mais e mais recursos que poderiam servir para melhorar as condições de vida de todos nós. O desenvolvimento da ciência, ao contrário do que seria desejável, tem sido um meio para acentuar a exploração e a dependência dos povos. Quando o capitalismo não consegue, no quadro da chamada democracia burguesa, responder minimamente às aspirações dos trabalhadores, tal como nos recordou recentemente António Blas Nunes, estão criadas as condições para o surgimento dos populismos e do fascismo. É assim pelo mundo fora e por cá, neste nosso país, que queremos que continue a ser sempre de Abril. No plano interno, foram as opções de sucessivos governos que trouxeram os problemas estruturais com que o país e os trabalhadores estão confrontados. Os problemas foram-se acumulando e hoje muitos dos direitos alcançados com a luta e muitos sacrifícios estão postos em causa. Está em causa o Serviço Nacional de Saúde, está em causa a escola pública, estão em causa muitas das conquistas de Abril. Nós, os reformados e aposentados, temos um importante papel a desempenhar. Foi com a nossa luta que muitos desses direitos foram conquistados e que não podemos permitir que se venham a perder em nome dos novos tempos. Nós, aposentados e reformados, somos uma força a ter em conta. A nossa experiência e saber não podem ser desperdiçados sem deixar de referir, e chamo a atenção, que somos mais de 2.500.000 portugueses com mais de 65 anos de idade e todos com direito a voto. Eu gostaria que os camaradas depois atendessem num ótimo instrumento de trabalho que aí têm, que é a caracterização social do Distrito do Porto, que nos diz claramente o seguinte, que em 2013, são os dados que lá estão referidos, até aos 25 anos de idade, a população reduziu em 3,1%, sendo que, nesse mesmo período, a população com mais de 65 anos de idade aumentou 14,5%. Podemos influenciar de modo determinante o futuro do país, mas para dar a resposta necessária precisamos estar organizados. Daqui decorre a necessidade de dar expressão e concretizar a orientação da CGTPI, que é de criar comissões de aposentados e reformados em todos os sindicatos. Somos cada vez mais. Somos uma força a ter em conta. Temos consciência do nosso contributo para os alicerces do chamado Estado Social. Não podemos deixar que os direitos alcançados se percam. É pela ação organizada que podemos dar o nosso contributo para a defesa dos direitos alcançados e ajudar à construção de um país que queremos desenvolvido e soberano. A União dos Sindicatos do Porto e a CGTP podem contar connosco. Mas lembro que cabem aos sindicatos criar os meios e as condições para que a nossa participação, que deve ir além, muito mais além do que tem sido até aqui, produza os resultados que queremos.
permitam que os diga e que termine. Vivam as lutas dos povos contra a opressão, viva a paz, por ela todos não somos demais, viva a União dos Sindicatos do Porto, viva a CGTPI, viva Portugal! Viva! Camaradas, e agora só para deixar que esta preocupação com os que têm mais de 65 anos de idade fique registada, eu pedi ali à minha camarada e companheira da Interreformados do Porto que ofereça ali ao Filipe uma pequena recordação que fixe precisamente a situação dos seus aposentados e contratados. Tá? Camaradas, só para agradecer, não é, profundamente esta lembrança em nome da direção da União dos Sindicatos do Porto, e dizer que a Interreformados aqui no Porto tem sido um exemplo de cooperação, de entreajuda, de solidariedade, sempre disponíveis. Esperemos continuar com eles por muitos anos, porque são precisos e são um exemplo a seguir dentro do movimento sindical unitário. Obrigado. Obrigado.